a essa live. Tá todo mundo conseguindo me ouvir muito bem? Legal. Neuci, Giovanni e Jesus, correto? Estão conseguindo me ouvir? Podem escrever aqui no E chat. Legal, legal, legal. Bacana, vamos lá. Direto ao ponto. Vou explicar para vocês aqui um cronograma de estudo muito eficiente que eu uso com os meus alunos para que vocês realmente consigam aprender inglês de forma eficiente e rápida. Tem muitas pessoas que perguntam: poxa vida, para aprender inglês eu preciso começar do básico, eu preciso ver conteúdo iniciante? Não exatamente. O conteúdo que a gente tem que ver é o conteúdo que o nativo usa no dia a dia dele. Infelizmente, a gente foi doutrinado nas escolas a ver conteúdos bem básico, bem facinho, para depois a gente ir avançando. Só que esse tempo de avançar o conteúdo é o que faz muitas pessoas desistirem do inglês, porque aí demora muito, é um processo muito longo. Então, o cronograma que eu vou passar aqui é o cronograma mais eficiente que existe para poder aprender inglês. Todo mundo que está usando esse cronograma já está falando, né? E está falando em tempo recorde. Então, eu vou mostrar aqui. Vamos lá. No caso, eu gostaria de saber, vocês podem colocar aí nos comentários, há quanto tempo vocês já estudam inglês? Para eu ter uma ideia aqui de quanto tempo faz que vocês já estudam o inglês. Vamos lá. Vocês podem colocar 2 anos, legal. Jesus já estuda há 2 anos. 2 anos e mais alguém que estuda há bastante tempo, está começando agora? Vamos lá, olha, nessa live o que eu vou falar? Eu vou falar de cronograma de estudo, eu vou falar como aprender inglês com música, como aprender inglês com série, com filme e como praticar a conversação de graça com estrangeiro. Eu vou mostrar um aplicativo. Eu não consigo mostrar o aplicativo da forma que eu gostaria através do meu celular, porque não tem como. Mas eu vou mostrar, vou falar do aplicativo e depois vocês conseguem baixar e usar. Vamos lá. Para começar, uma coisa que eu acho muito importante. Cinéria, é isso? Cinéria nunca estudou. Ah, legal, sem problema. Sem problema e você vai conseguir estudar de acordo com o cronograma que eu vou passar. Então eu vou explicar aqui um pouco. Para começar, eu já vou passar a primeira dica. Primeira dica é a gente, toda vez que a gente for aprender qualquer coisa, não só inglês, qualquer outra coisa, a gente tem que ver quem é que está orientando a gente. Então, infelizmente, no grupo, na internet, existem muitas pessoas que não sabem do que estão falando e vão passando um monte de dica. E sendo que muitas vezes a pessoa nem usa aquelas dicas. Eu quebrei muito a cara, né, na hora de aprender inglês porque eu fui seguindo o que cada um falava e eu me ferrei muito no começo e depois eu comecei a ver que o certo é seguir exatamente quem tem ali algum sucesso para que realmente eu conseguisse evoluir no inglês. Então, em 2013, eu fui o criador do primeiro canal de dicas de inglês no YouTube. Fui o primeiro canal, não tinha outro canal de pessoas que não eram professores, como eu não era professor de inglês, e eu dava dicas. Então eu fui o primeiro que fiz um canal de dicas e também eu criei o Aprendendo Inglês Sozinho, que é o grupo mais bombado do Facebook sobre aprender inglês, que atualmente tem 197 mil pessoas. E o meu canal na época bateu 400 mil visualizações. Era um canal também bem bombado, só que infelizmente eu tive que parar por alguns problemas que eu tive na internet. Mas vamos lá, deixa eu avançando aqui. A Neuzi também nunca estudou. Legal, sem problema. Vamos lá. Aqui, lá no meu canal do YouTube, vocês vão conseguir ver diversos depoimentos do pessoal que eu já ajudei. Mas esse aqui é o que eu mais guardo com um carinho muito especial dessa professora aqui, que é a Gui Maria. A Gui Maria, ela era uma professora de geografia e ela estava aprendendo inglês. E igual ela fala aqui nesse depoimento, muitas pessoas passaram por isso, né? Ela agradeceu aqui pelas minhas dicas, que vocês conseguem também ter acesso pelo YouTube, que ajudaram bastante ela na forma simples. A forma que eu passo é simples e eficaz. Eu não enrolo muito, não. E eu estruturei a rotina dela de estudar inglês. Então eu acabei estruturando diversos as dicas que eu passo para ela, né? Que eu passei para ela no YouTube. Só que na época que eu passei no YouTube eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje.
No YouTube eu passava uma coisa ou outra. E eu não me achava tão bom assim, e na verdade eu não era. Mas hoje em dia eu tenho uma estrutura mais sólida e eu consigo ampliar para que todo mundo que está aprendendo inglês use as mesmas técnicas e consegue os mesmos resultados. Tipo, não vai ter diferença de resultado. E as dicas que eu passava no YouTube não era para todo mundo, né? Infelizmente. Aí, a primeira dica que eu vou passar, a gente tem que se envolver com pessoas que sabem do que está falando. Então, assim, aqui no quando eu comecei a aprender a tocar violão, era com pessoas que estavam aprendendo a tocar que eu me envolvia. E esse sou eu aqui com. Eu acho que eu tinha 16 anos ou 17. 16 anos eu tinha aqui nessa época. E eu comecei a aprender a tocar violão com quem já sabia muito. Esse cara tinha até banda. E eu levava para ele algumas cifras, porque eu queria aprender a tocar algumas músicas e eu não tinha dinheiro para comprar, para poder pagar para imprimir. Então eu escrevia num papel e levava para o cara. E aí ele tocava e me ensinava. Tudo de graça. E porque eu realmente gostava de me envolver com gente que já sabia. Então a grande jogada é se envolver com pessoas que sabem do que está falando. Esse aqui são meus amigos, tudo professor. Meus melhores amigos hoje em dia são professores, né? Esse aqui na direita eu vou indicar ele também, o canal dele. Ele é o Daniel Carren, professor desde 2005, antigo. Essa aqui é a professora Adriana, ela dá aula desde os anos 90, muita gente boa. Esse aqui é o Leandro Vicente, que é um dos caras mais legais que eu já conheci na internet. E ele fala sobre intercâmbio, ele já fez o Ciências Sem Fronteiras, ele já deu dicas de inglês. Ele, junto comigo, ele dava dicas de inglês no YouTube. Então, foi eu e ele os primeiros a dar dicas de como aprender inglês. Então, eu já me envolvi com os caras certos. Então, o que eu recomendo é já se envolver com as pessoas certas. E não só ele, né? Eu me envolvi também com o Júnior Silveira, a Karina Fragoso, que é bombada no YouTube. Aqui, grandes professores, né? Adi Ferreira, esse cara, ele dá aula desde 1992. O tempo que ele tem de aula, tem de idade. E esse aqui é Ulisses de Carvalho. Depois eu recomendo vocês pesquisarem sobre ele, porque ele criou o primeiro site de inglês do Brasil, que é o Tecla SAP. Foi o primeiro que foi criado e ele é o mais experiente da área. Então, assim, e graças a conhecer esse pessoal, eu acabei conhecendo um monte de famoso, porque eu também trabalho no stand-up comedy em inglês. Não sei se vocês já ouviram falar. No ano passado teve bastante. Aqui em São Paulo, eles fazem stand-up comedy com comediantes brasileiros em inglês. E eu trabalho nos bastidores desses stand-ups. Eu fui convidado pelo Daniel Bonatti. E essa foi a primeira vez que eu fui no stand-up comedy em inglês. E eu estava falando pro Rafinha Basso sobre o inglês dele, que eu peguei o vídeo dele e coloquei no grupo e falei que ele era uma inspiração pro pessoal que estava aprendendo. Ele achou bem, bem da hora o que eu estava falando com ele. E essa aqui foi a foto que eu tirei no evento, que eu fui convidado também para tirar fotos do evento. Aqui tá a tia do inglês à direita e aqui tem os meus alunos. Eu tenho dois alunos aqui, o Fábio e o Diego, que eu levei eles para lá, que os caras me deixaram levar. Mas vamos lá, direto agora ao cronograma de estudo. Vamos começar com música. Segunda-feira, hoje, eu recomendo você aprender inglês com música. Como aprende inglês com música? É muito fácil. É simples. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a música que você gosta. Então vamos supor aqui. Eu vou pegar uma música que eu gosto. Vou mostrar na prática como todos os meus alunos fazem. Eles fazem da mesma forma. Você pode pegar. Tem muita gente que fica em dúvida referente à tradução. Qual o melhor site de tradução? O melhor site de tradução é o site letras.com. Ele é o melhor site. Eu vou explicar o porquê ele é o melhor site. Esse site letras.com, ele tem um sistema de revisão. Então, como é que funciona? Quando você clica aqui na música para poder aprender, essa música, ela foi revisada. Ó, foi revisada por 43 pessoas. Então, 43 pessoas verificaram se essa tradução da música estava certo. Então, já começa aí. Já é um site bom por isso. O site Vagalume, que o pessoal usa muito para aprender música, ele não é tão bom porque ele faz uma tradução automática do Google Tradutor e muitas vezes está errada a tradução. Então, eu não recomendo o Vagalume. Eu recomendo esse site aqui, o letras.com. E aí, como que você aprende música em inglês? Para começar, eu vou passar também uma outra dica, que essa dica é uma dica que é uma metodologia que eu inventei, que eu nunca vi ninguém usando. E aí, como que funciona essa metodologia?
Eu já coloquei aqui a música, certo? Coloquei aqui a música para eu poder estudar. E aí, como que eu coloco aqui no YouTube? No YouTube você coloca o nome da música e coloca a versão capela. Você colocando versão a capela, o que, que vai acontecer? Você só vai ouvir a voz do cantor. Então isso ajuda você. I could stay awake just to hear you breathing. Aí qual é a jogada? Você coloca a música para tocar e você vai fazendo a tradução de frase por frase. Eu recomendo que escreva a caneta, né, no seu caderno, a letra da música. Então você escreve a primeira frase em inglês, por exemplo, I could stay awake just to hear you breathing. Você escreve ali em inglês e numa outra folha, na folha de trás, você coloca a tradução. Por que não na mesma folha? Por que não no mesmo local? Porque tem muita gente que coloca assim, né? Em cima em inglês e embaixo a tradução. Isso é muito ruim porque vai acostumar você a ficar traduzindo toda hora. E essa jogada é mais para você entender o inglês. Você entendeu o que o cara tá falando e ponto. Essa é a grande jogada, porque tem muitas pessoas que se perdem porque ficam traduzindo toda hora. A jogada de traduzir é muito ruim. É bom traduzir, tem que traduzir, porque senão a gente não tem como entender. Mas não precisa colocar na mesma folha. Então, você coloca na folha da frente, I could stay awake just to hear you breathing. E na folha de trás você coloca a tradução. E aí toda vez que você for ver a tradução, você vai ter que virar a folha. E isso vai criar ali um mecanismo no seu cérebro que vai ajudar mais ainda você compreender o inglês falado. E aí você vai ouvindo a música. Você, por exemplo, coloca aqui para ouvir. I could stay awake just to hear you breathing. E pronto. E você vai fazendo isso com a música toda. Exatamente dessa forma que aprende inglês com música. Não tem outro segredo, não tem outra estratégia. Essa é a estratégia mais eficiente para você aprender inglês com música. E também tem uma outra jogada. Vocês podem usar depois esse site aqui. O nome desse site é Lyrics Training. Esse site, como que ele funciona? Você consegue colocar aqui, vou colocar qualquer música, vai. Coloco qualquer música aqui e o que, que vai acontecer? Ele deixa algumas colunas vazias para que você preencha. Né? Então, assim, eu recomendo você fazer, é um exercício esse site. Eu recomendo você fazer isso depois que você fez essa tática que eu informei referente a como aprender inglês com música. Você coloca a música aqui para tocar e aí tem aqui os vazios e você vai preenchendo. Essa é a jogada. Opa! É basicamente assim que funciona o site. Como eu nem conheço essa música, eu só coloquei aleatoriamente. Aí você vai, coloca ali a música. Tem várias músicas aqui no site. Tem Aerosmith, tem Blink-182, Extreme, tem várias bandas aqui. E aí tem essa lacuna e você vai preenchendo ali com o que o cara tá falando. Isso vai também criar um exercício de fixação para você. Então eu recomendo também usar o site Lyrics Training. Depois disso, depois de aprender inglês com música na segunda-feira, o que eu recomendo fazer na terça? Na terça, eu recomendo você aprender inglês com notícias. Como aprender inglês com notícias? É muito simples. Tem um site chamado News and Level. Como que funciona esse site? Ele é um site de... Ele é o melhor site de notícias que existe. Você consegue verificar uma determinada notícia em diferentes níveis. Então, vamos lá. Você escolhe uma notícia que você quer aqui. E aí você consegue ver a notícia em diferentes níveis. Aqui é o nível 1, então está um vocabulário mais simples, mais tranquilo. Aqui tem o level 2, tem outras palavras. Então é explicado a mesma coisa, só com palavras diferentes. E aqui o level 3, que é o level original, que realmente é da forma que o nativo lê. E aqui embaixo você consegue verificar o áudio, né? Então, eita, eu coloquei um bloqueador aqui de anúncios. Aí ele não vai deixar eu mostrar muita coisa. Mas basicamente é isso, você consegue ouvir a notícia em inglês
alguém pronunciando, e aí você vai pronunciando junto. E a estratégia que eu recomendo você fazer com notícias é a mesma que eu falei para fazer com música. Frase por frase, sem desespero. O grande erro dos estudantes é que eles não querem fazer frase por frase, quer aprender tudo de uma vez. Não, não é assim não. Frase por frase, devagar. Frase por frase que você vai conseguir. É de grão em grão que a galinha enche o papo. E, além disso, esse site ele tem um negócio muito legal, que é a seção de gramática. Como que funciona? Aqui, eles ensinam também gramática e tá em ordem. Então, assim, você clicando aqui em Level 1, eles mostram todas as gramáticas que você tem que estudar no Level 1. Aí é muito simples. Ah, Vinícius, o que eu devo estudar agora? Você já estudou to be? Não, não estudou to be, então começa por ele. Aí você pega, copia aqui, verbo to be, joga no YouTube, e aí você vai conseguir diversas aulas referente ao to be. Porém, quais aulas que eu recomendo para você ver? Eu vou recomendar, vou recomendar 2 professores de inglês do YouTube que explicam muito bem. Eu vou recomendar o Daniel Carren, que é esse professor aqui, que é meu amigo, gente boa pra caramba, muito inteligente. E o canal dele é assim mesmo, Daniel Carren. E ele tem tudo de gramática. Tudo tem no canal dele. E um outro canal que eu vou recomendar é de um outro amigo também, que é o do Teacher I Have a Question. Que ele já tá até voltando pro Brasil. Ele mora em outro país. E se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Ele é muito gente boa. E ele também tem todas as gramáticas aqui no canal dele. Tudo de gramática ele tem aqui. Ah, tá, é porque eu coloquei o bloqueador de anúncio, por isso que não tá aparecendo aqui. Mas o Teacher I Have a Question, ele é o melhor canal para isso. É, porque eu coloquei o bloqueador de anúncio mesmo, por isso que não tá aparecendo. Mas ele tem muitos vídeos, por isso que ele tem 72 mil inscritos aqui no canal dele. E aí é muito simples, essa é a ordem da gramática que você deve seguir. Aí você clica aqui no Level 2, aí vai aparecer as outras gramáticas que você deve estudar, e assim vai indo. Eu vou indicar também um blog muito bom de pesquisa sobre gramática, que é o Inglês na Ponta da Língua. Então, tudo de gramática que você for pesquisar, você pode pesquisar por ele, que você vai conseguir entender. Ó, a gente copia aqui e a gente joga aqui no Google e coloca Inglês na Ponta da Língua. Pronto. Já vai aparecer. Esse é o maior blog de inglês do Brasil. Não tem maior que ele. O dono é o Denilson de Lima, também um grande amigo meu, muito gente boa. E tem tudo aqui. Tudo. O grande desafio do pessoal é saber a ordem. Aqui está a ordem. Através do News and Level você já vai saber a ordem das gramáticas para estudar. E aí, vamos lá. A gente falou de notícias, como aprender notícias em inglês. E eu também já aproveitei e falei de gramática. E eu já indiquei aqui o que era para indicar. Agora, na quinta-feira, o que eu recomendo a fazer? Na quinta-feira, eu recomendo a você estudar inglês com conteúdos variados. E sexta-feira, eu recomendo estudar inglês com filmes e séries. Filmes e séries vocês já sabem o que é. Agora, conteúdos variados é muito simples também. Conteúdos variados são conteúdos do YouTube feito para nativos de conteúdos que você gosta. Por exemplo, eu adoro ouvir sobre a lei da atração. Eu sou apaixonado pelo assunto, já assisti o The Secret 1 milhão de vezes, eu adoro esse assunto. Aí o que eu faço? Eu pesquiso sobre isso. Eu recomendo um canal de uma senhorinha que ela tem 83 anos, que é a Sandra. E aí como que eu recomendo também você estudar com esse canal? Existe uma extensão, que eu vou mostrar aqui também como ela funciona, chamada Language Reactor. Como que ela funciona essa extensão? Ela gera 2 legendas automaticamente. Então, por exemplo, ó, eu já até ativei a legenda aqui. Como que ela funciona? A gente coloca aqui, para ela funcionar, aí mostra aqui, ó, 2 legendas. Em cima em inglês e embaixo português. E aí, você clica aqui numa palavra e já mostra a pronúncia e também a tradução. Então, essa extensão ajuda muito na hora de você aprender inglês com conteúdos variados do YouTube e também com filmes e séries. Essa extensão, ela funciona tanto para o YouTube quanto para Netflix. Tanto para os dois ela funciona. E aqui do lado direito, ó, você consegue ver tudo que ela falou. Tudo que ela falou em inglês está aqui.
Você consegue também ver as palavras soltas que ela usou. Todas as palavras que ela usou. Você consegue... por exemplo, eu quero ouvir mais dessa parte aqui. Você clica aqui nessa parte. Of attraction has really changed my life several times. One Aí of você clica de attraction novo. has Of really attraction changed my has life really several changed my times. life. Once when I was younger. E assim, attraction. quantas vezes você precisar, né? A grande jogada também para poder aprender inglês com filmes e séries é você fazer o shadowing. Nossa, deixei ela com a cara bem estranha aqui. Community that we É você fazer o shadowing. O que é o shadowing? O shadowing é você exatamente imitar o ator na hora de falar, na hora da frase que ele está falando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com... Eu adoro usar esse exemplo. Eu repito toda hora com os meus alunos o mesmo exemplo. É porque eu gosto, porque foi o primeiro também que eu usei. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Tem coisa aqui. Tá tudo lotado. Tá aqui. Comunidade Apaixonados por Inglês. Que era o meu antigo projeto. Que eu ensinava inglês com filmes e séries. Era aulas ao vivo para um conjunto de alunos. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui como que funciona o shadowing na prática, tá bom? The Lion King. Vamos lá. Vou colocar aqui para rodar um trecho da cena do Rei Leão. E isso vocês podem fazer com filme e série que vocês gostam, tá bom? A gente clica aqui para reproduzir. E aí como é que funciona a técnica? É muito simples, é só você repetir o ator. E eu vou mostrar como que eu faço a repetição. A observação, se tiver muito rápido para você, você pode diminuir a velocidade. Hoje, em todas as plataformas de streaming, você consegue reduzir a velocidade para que você consiga compreender com mais facilidade. Então, eu vou colocar aqui. What was that? What was that? The weather. Weather. Very peculiar, don't you think? Yeah, Looks looks like the winds are changing. Change is good. Yeah, but it's not easy. É exatamente isso. Essa é a técnica do shadowing. Se você imitar o ator, imitar o tom de voz, imitar o jeito dele falar, você já vai conseguir falar com uma certa desenvoltura e não vai falar mais travando. Por isso que tem muita gente que fala inglês travando, não usa essa técnica. Por isso que muitos atores de Hollywood, né, o pessoal brasileiro, os atores, eles aprendem muito rápido inglês, porque eles fazem isso. Eles estão acostumados a dublar, a interpretar e tudo mais. A técnica que eles mais usam é a shadowing. Então, você usando essa técnica do shadowing vai ajudar muito a você soltar sua pronúncia. Então, é basicamente isso. Você pode pegar uma cena de 5, 6 minutos e fazer isso constantemente e ir traduzindo frase por frase, que já vai ajudar bastante vocês. E uma outra recomendação, o nome das extensões eu vou passar também para vocês, tudo no WhatsApp também, né? O nome da extensão é Language Reactor, que eu passei agora. E agora, um site bem legal. Por exemplo, se você aprender uma palavra nova, Vinícius, eu não quero esquecer a palavra que eu aprendi, como é que eu faço? Existe um site chamado Contest Reverse, que é esse aqui. Você consegue colocar a palavra nele e ele faz a tradução da palavra e mostra um monte de frases com ela. Vamos supor que a gente quer colocar aqui uma palavra, deixa eu ver, uma palavra silver. Pronto, coloquei aqui a palavra silver. Silver significa prata. Aí ele mostra um monte de frases com essa palavra. Se você não associar com frases, você esquece. Todos os professores recomendam, crie frases com as palavras que você aprendeu. Só que tem muita gente que não sabe o que é a frase. E aí, como é que faz? Aí você usa o Contest Reverse para isso. Você coloca lá uma palavrinha, mostra um monte de frases, e aí você vê qual frase que você mais se identifica e qual frase que realmente você usaria. E você pode fazer um intercâmbio mental. Imaginar já na situação que você iria usar essa frase, né? Essas frases e por aí vai. Tem esse site, Contest Reverse, e também tem o site Your Dictionary. Só que o site Your Dictionary ele tem uma diferença. Ele não tem tradução, ele é um site totalmente em inglês.
Mas ele tem mais frases. Ele tem mais frases do que o Contest Reverse. Então, por exemplo, eu coloquei Peace at Me. Peace at Me significa chateado comigo. Então, aqui vai aparecer um monte de frases, um monte de sentenças para que você consiga entender como que essa frase é usada no dia a dia e usar na hora de você conversar com algum estrangeiro em inglês. Aí você deve estar se perguntando, tá, Vinícius, mas para conversar com estrangeiro em inglês, como é que eu vou fazer? Aí eu recomendo você usar esse aplicativo aqui. O nome do aplicativo é o Limby. O Limby, ele é um aplicativo que você consegue conhecer pessoas do mundo todo e não tem putaria lá. Não é um aplicativo que você vai passar raiva. Tem muita gente que quer praticar inglês com estrangeiro, aí alguém mostra algum órgão sexual aqui, outro mostra órgão sexual ali, aí depois começam a falar besteira e por aí vai. Esse aplicativo, isso não acontece, porque a pessoa perde a conta. E ponto. É um negócio muito doido. E lá, para você conversar, você precisa de moedinhas. Essas moedinhas, eu ganho ou pago por elas? Você ganha. Dá para você pagar? Dá. Mas você ganha 10 moedinhas por dia. Você ganha, na verdade, 10 raiozinhos por dia. E 10 raiozinhos, é possível você começar 10 conversas com 10 pessoas diferentes. Por dia, você recebe esses 10. É bastante coisa, né? 10 raiozinhos por dia. E nele também, nesse aplicativo, você tem uma sala de bate-papo. Você entra na sala de bate-papo também, o pessoal tá todo mundo lá conversando em inglês, pessoas do mundo todo, pessoas ali da Ásia, pessoas dos Estados Unidos também, eu já encontrei muito americano, muito alemão. E uma outra coisa que eu peço para vocês, não se apeguem em falar, não, eu só quero praticar inglês com nativo da língua inglesa, tipo, só com americano, só com inglês. Geralmente essa galera, eles não estão nem aí pra gente. Eles, às vezes, são muito até arrogantes. Não se apeguem a isso. Pratiquem com quem realmente está disponível a praticar inglês com você. Eu tenho amigos americanos, o meu melhor amigo é americano. Mas eu já passei muita raiva com o americano. Porque a gente geralmente chega endeusando os caras. É normal da nossa cultura mesmo. A gente endeusa pessoas de outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. E aí, devido a isso, eles tratam a gente de uma forma diferente. Então, eu recomendo que vocês... Eita, eu já tenho que daqui a pouco encerrar essa live. Então, eu tenho só mais 10 minutos aqui. Eu sempre coloco o cronômetro porque realmente eu tenho uma outra aula para começar com os meus alunos. Mas então, eu recomendo aqui o Limby para você praticar. E uma outra coisa que é importante. Por que muitas pessoas param de estudar inglês? Porque não estão junto com pessoas que estão também praticando inglês. Então, é necessário você estar em grupos de pessoas que estão praticando, que estão aprendendo, que estão evoluindo, porque senão você acaba desistindo de aprender inglês. Eu trabalho no grupo Aprender Inglês Sozinho há 8 anos, e muita gente parou de estudar inglês. Todo mundo fala a mesma coisa, parei de estudar porque eu não tinha com quem praticar, ou eu não tinha com quem compartilhar as minhas vitórias. Eu, além eu sou professor, eu dou aula, e eu compartilho com o meu amigo que também é professor as minhas vitórias. Não as minhas vitórias em relação à quantidade de alunos, mas as vitórias dos meus alunos. Falo, poxa, o aluno ele estava aqui, ele saiu daqui para isso aqui. Ele também me contou uma vez um aluno que estava trabalhando nos Estados Unidos, não falava nada e hoje ele consegue se comunicar e ele conseguiu até um trabalho melhor. Então, assim, a gente compartilha vitórias dos nossos alunos. E também no meu grupo de estudos, que eu tenho um grupo de estudo só com os alunos, o pessoal compartilha as vitórias deles. E eu acho isso muito legal. E acaba motivando as pessoas a cada vez estudar mais. E aqui eu vou falar também como que funciona o meu curso, né? Eu tenho um curso chamado Aprendendo Inglês Sozinho, onde eu mostro um passo a passo de como aprender inglês sozinho, que é basicamente bem parecido com o que eu mostrei aqui com vocês, só que eu vou mais a fundo porque eu tenho mais tempo para poder falar lá. Eu tenho vídeos de 30, 40 minutos, então eu consigo falar mais nesse meu curso. Eu vou até mostrar aqui a plataforma, como ela funciona. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. É dessa forma que funciona a minha plataforma. Aqui eu falo sobre como você não esquecer o que estudou, como não procrastinar, quanto tempo você deve estudar de inglês por dia. Tem uma aula completa minha com uma música, com filme. Aqui no meu curso eu libero 100 PDFs para você poder estudar inglês com textos e áudios. Eu tiro conteúdos do YouTube e faço textos e áudios. Eu respondo dúvidas frequentes sobre como estudar com gramática, coisas assim. Eu falo de um monte de aplicativo aqui. Eu indico o canal de YouTube, eu indico mais ou menos 30 canais
Mais, não, bem mais. Eu indico mais de 60 canais. 30 eu só indico em 2 módulos. E nos outros módulos eu indico mais canais de YouTube para vocês acompanharem. E esse curso aqui, ele tá muito legal. O valor dele é muito baixo. O valor dele é R$ 47,00 por ano. Você só paga apenas uma única vez. E você tem acesso por um ano do curso. O que você ganha com esse curso? Você ganha um cronograma de estudo inteligente, né, que é esse cronograma que eu passei, só que de uma forma mais assim, eu consigo ter mais tempo para poder mostrar como que funciona todo o cronograma. Deixa eu ver o que mais tem aqui no curso. Deixa eu colocar. Eita, meu tempo já está se escutando, já começa a próxima aula. A rotina aqui tá apertada. Vamos lá. Ó, o que tem nesse meu curso? Ele tem acesso por um ano. Você tem acesso a um ano da minha plataforma, onde você tem acesso a todos os conteúdos que eu já postei por um ano. Você vai ter acesso também a um cronograma de estudo, acesso ao grupo no WhatsApp, grupo com todos os alunos do meu curso. Você pode tirar dúvidas lá também. Você tem acesso a 100 PDFs, textos, né, com áudios e tal, e aulas com músicas, aulas com filme. E o valor é de apenas R$ 47,00. Para quem quiser adquirir, é só me chamar no WhatsApp, que eu mando para você o link, aí você comprando já tem acesso na hora. É um ano de acesso, não tem conversa não. Eu estou fazendo dessa forma, barato, para que realmente o conteúdo, o conhecimento seja espalhado. E também eu acredito que dessa forma as pessoas, todo mundo vai ter acesso à informação de qualidade. Porque se a gente cobra muito caro, infelizmente muitas pessoas não têm acesso. Então por isso que eu cobro apenas o valor de R$ 47,00 para ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou passando aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também me perguntar lá no WhatsApp. É que infelizmente eu já tenho que encerrar aqui por causa da próxima aula, senão o aluno vai brigar comigo aqui. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Eu vou mandar até esse slide lá para vocês pelo WhatsApp, se vocês quiserem também, para vocês verificarem melhor todas as dicas que eu passei e anotar direitinho. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que talvez dê para eu responder. Alguém tem alguma dúvida? Nossa, é muito ruim Olha, para estudar. Pode falar. eu nunca estudei, é a primeira vez que eu vou começar. Eu Uhum. começando assim, quanto tempo mais ou menos eu já consigo ver diferença e quantas horas precisa por dia? 30 minutos por dia, você consegue ver a diferença em 30 dias no máximo. Em 7 dias Ah, você já vê uma diferença. 30 dias no máximo. Quanto tempo leva para ficar fluente? Que é a próxima pergunta. Um ano. depende, né? Depende. Um ano se você estudar 3 horas e meia por dia. 3 horas e meia é o gráfico que a gente tem, é 3 horas e meia. Se você fizer 3 horas e meia de estudo por dia, você consegue ficar fluente. Tem mais alguma outra pergunta? Olha, para a pessoa que nunca estudou, por exemplo, inglês, porque eu tenho uma prima minha e ela faz inglês e faz o francês. Como Aham. eu nunca estudei, acha complicado, eu acredito que seria melhor, no meu caso, fazer uma de cada vez, né? Como assim? Uma de cada vez o quê? Não entendi. Uma formação de cada vez. Por exemplo, o francês ou o inglês? Estudar 3 horas francês, 3 horas o inglês, Eu recomendo um idioma de complica, cada né? vez. Complica. Eu recomendo um idioma de cada vez porque senão vai confundir. Quando eu quis aprender a tocar um instrumento, eu comecei com violão. Eu queria aprender bateria, queria aprender teclado, queria aprender flauta. Eu não aprendi nenhum dos outros, eu só aprendi violão porque foi o que eu foquei. Então, quando você foca em um só, você consegue evoluir. Então, foco é importante. Obrigada. De nada, precisando é só perguntar. Tem mais alguma dúvida? Que já começa a próxima aula com os alunos aqui. E depois eu só paro à noite, eu acho. Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar. Essa live vai ficar gravada, então eu vou postar, né? Eu vou enviar ela aqui para vocês quando eu já tiver disponível o link para que vocês assistam novamente. E é isso. Até a próxima. Não sei se eu vou fazer alguma live como essa. A última vez que eu fiz faz 2 anos atrás. Então eu não tenho muito costume de fazer lives assim, porque dá muito trabalho para mim. E às vezes eu não tenho tempo. É ruim assim, ó, tempo apertado.
Mas é isso. Agradeço a participação de todos, né? Quero muito que vocês evoluam no inglês. E vão seguindo as minhas dicas, né? Faça exatamente o que eu falei. E logo mais eu vou liberar a gravação dessa aula, tá bom? Até a próxima!